Olá pessoal, hoje é sexta, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas hoje aqui gravando é sexta-feira, dia de psicologia com pipoca, dia das minhas dicas culturais. Como essa semana o tema foi ansiedade, hoje a minha dica é sobre assuntos, livros, filmes, exposições sobre ansiedade. Hoje eu vou dar 3 dicas de filmes com esse tema. A primeira dica é um filme que eu adoro, apesar de ser super-heróis. Quem me conhece sabe que eu não gosto de super-heróis, não gosto desse tema, mas esse especificamente eu gosto bastante. É o Homem de Ferro, e o filme é o Homem de Ferro 3, que é basicamente sobre as crises de ansiedade do Homem de Ferro 3, quando ele tem o estresse pós-traumático do filme 2, de que ele tem uma experiência de quase morte, de todo o conflito que ele tem no filme 2, e aí no filme 3 ele tem crises de ansiedade com muitos sintomas de ansiedade. Ele fala muito do que ele está sentindo, meu coração está disparando, eu estou sentindo dor. Ele entra lá, né, naquela armadura dele, ele começa a conversar com a inteligência artificial, fala, tá acontecendo alguma coisa comigo, eu tô sentindo, eu tô com taquicardia, eu tô com isso, tô com aquilo, e a inteligência vai falando pra ele, não, tá tudo bem, seu batimento tá um pouco mais elevado, mas isso não tem nada na sua corrente sanguínea, você tá bem, não tá acontecendo nada, e ele não confia, fala, não é possível, eu tô me sentindo muito mal, e tudo isso porque ele tá relembrando essas coisas e começa a ficar ansioso em determinados momentos, né? Então vale muito a pena assistir. É uma obra de ficção, claro, obviamente, mas é muito bom também quando a gente assiste alguns filmes e com esse tom, né, de humor mais leve. E a partir dessa linguagem a gente também pode entender o que acontece com a gente ou o que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, pessoas que a gente gosta. As coisas ficam mais leves também, né? Então esse filme eu indico muito para quem quer entender ou quem está vivendo esse momento ou quem está vivendo com alguém que vive com isso. É muito, muito divertido, muito informativo. Ele realmente vive as crises de ansiedade que são mais comuns, né? E o Tony Stark, né, naquele momento, ele, como super-herói, super inteligente, né, galã, além de tudo, ali fragilizado, vulnerável, sem saber o que fazer com aquilo. Então, também passa essa mensagem, né? Porque na maioria das vezes, as pessoas que estão vivendo a crise de ansiedade, elas se sentem muito fragilizadas, elas se sentem fracassadas, elas acham que elas estão, assim, sucumbindo a algo muito... que elas estão sendo muito enfraquecidas diante das circunstâncias ou dos conflitos da vida. Então é divertido ver isso, né? Ver aquele super-herói nessa situação, né? A gente se identifica muito. O segundo filme, ele é uma linguagem totalmente diferente, até para um outro público. Muita gente que gosta muito do super-herói não gosta dessa outra linguagem, que é O Discurso do Rei. Né? Um filme que ganhou muitos prêmios, inclusive de melhor ator, para o ator que faz o rei, né, o personagem principal, o rei coroado no filme, que é a história do rei Jorge VI, que acaba sendo rei por um acidente de percurso, né, porque era para o irmão dele ser rei. Ele não seria o rei, ele era o segundo filho do Jorge IV, eu acho. O irmão dele era o Jorge V, ou alguma coisa assim, agora eu tô confusa, mas enfim, ele é o Jorge VI, e ele é o pai da Elizabeth. E aí ele assume a coroa por isso, porque o irmão dele prefere, né, escolhe casar com uma mulher que já é divorciada 2 vezes, uma americana. Enfim, ele não pode casar com uma mulher divorciada e ser rei, ele tinha que escolher, acaba escolhendo o casamento, o irmão dele acaba sendo coroado. Só que ele tem também ali um histórico, algumas, né, questões na vida dele, né? E quem assistiu a live da ansiedade vai lembrar, ou pode, quem não assistiu, voltar para isso, que existem vários fatores que fazem a gente ter alguns sintomas de ansiedade, ou que
deixa a pessoa predisposta a ter ansiedade, que são fatores do meio, fatores biológicos, genéticos, etc. E ele passou por algumas histórias que foi desenvolvendo ansiedade nele, que deixou ele predisposto a desenvolver ansiedade. Uma delas é a gagueira, né? A gagueira não é só um sintoma de ansiedade, mas ela pode vir junto com também esse diagnóstico. Essas duas coisas nele, no rei, no Jorge VI, vieram juntas. Então, a gente não sabe se a gagueira proporcionou e ajudou a ter ansiedade ou se a ansiedade é o que ocasionou a gagueira, mas as duas coisas estão ali bem juntas. E aí ele vai fazer um tratamento, na verdade, com um fonoaudiólogo, né? Não é nem um psicólogo na época, não é uma psicoterapia, mas funciona como uma psicoterapia, porque esse fonoaudiólogo ele não vai tratar só de questões técnicas. Então é um filme muito legal, né? Não vou contar o final, vocês têm que assistir. Eu adorei, né? Apesar de eu gostar também de super-heróis, na verdade eu não gosto muito de super-heróis, eu gosto do Homem de Ferro. E eu gostei demais desse filme, ele realmente é muito bom, o roteiro muito bom, ganhou muitos prêmios, como eu disse. E o terceiro é um anime. Eu também gosto muito de anime, né? Me apaixonei recentemente por anime. Anime é uma linguagem que adolescentes gostam muito, não todos, não sou adolescente, gosto, mas esse especificamente, que é um anime que mostra o universo dos adolescentes no ensino médio, ele fala muito desta temática, da ansiedade, né? Então é uma menina que chama Komi, ela tem ali por ansiedade social, ela não consegue falar, ela desenvolve mutismo, mas é pela ansiedade social. E também tem outros personagens ali muito próximos dela, cada um também tem ali uma questão, um conflito. Os animes geralmente são assim, eles são mais complexos, né? Não é uma história muito leve, nem muito linear. Neste caso, ele é muito... traz também muito humor. Nos outros personagens, a Komi, ela traz essa questão bem dramática, com muito sentimento. Então, você fica até um pouco... muitas emoções vêm durante... Não é um filme, é uma série, tá na Netflix, e é Komi Can't Communicate. Komi não consegue ou não pode falar, se comunicar. E ela é bem densa, assim, da parte da Komi, porque ela tem vontade de falar, ela tem vontade de se comunicar, ela gostaria de ser como as outras pessoas, principalmente como as outras meninas, ela tem esse desejo, mas ela não consegue. Então, dentro dela tá tudo aquilo em ebulição, como ela gostaria de ser como as outras adolescentes, o que ela sofreu durante a vida escolar por causa disso, dessa incapacidade, dessa falta de habilidade que ela tem, e ela acaba conhecendo ali um amigo, né, que chama o Tadano, que ele acaba ajudando ela e ele traz essa parte mais bem-humorada, né? Ele é um engraçado, ele é a pessoa que ele fica ali meio encantado, muito encantado com a Komi, ele quer ajudar, mas ele é uma pessoa um pouco até muito não sabe como fazer isso e tenta ajudar, então ele vira uma figura engraçada na série, até para dar uma quebrada, porque ela realmente é muito dramática. Então, conforme a gente vai assistindo, a gente vai se identificando com algumas coisas que foram acontecendo na nossa vida durante a nossa vida escolar, acadêmica. Uns se identificam muito mais, outros menos. Eu vi ali em alguns depoimentos, quando eu comecei a pesquisar também, muitas pessoas, né, muitos jovens se identificando. Depois também eu vou fazer um dos temas que a gente vai desenvolver é sobre bullying, também sobre escolha de carreira e final do ensino médio. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas esse é o meu do coração, o Komi Can't Communicate. Então, recomendo que vocês assistam essa série, mesmo que vocês não gostem de anime, vale a pena assistir. Essas são as minhas 3 dicas para ansiedade, espero que vocês gostem. Falem depois o que vocês acharam e se vocês tiverem dicas, sugestões sobre esse tema ou sobre outros temas que vocês queiram que eu fale, deixem aqui. Obrigada, bom final de semana, bom divertimento para vocês. Até mais!